Vamos conhecer a história de mais uma cantina, a Cantina Guaporense, muito importante para o desenvolvimento de Serafina Correia. Hoje, José de Bastiani Filho conta um pouquinho para nós suas memórias da Cantina Guaporense. Na época, a cultura principal do município era uva. E a uva tem um destino, que são as cantinas. Na época existiam duas cantinas na cidade, mas a que tinha mais relevância era a Cooperativa Vitivinícola Guaporense Limitada. Ela estava situada hoje chamada Avenida Arthur Oscar, mas era a antiga estrada de ligação Serafina-Guaporé, na altura do bairro Gramadinho. Hoje lá existem apenas algumas das pedras da muralha que existia a cantina. A cantina em si tinha o chamado porão, que era feito muros de pedra, e na parte superior uma construção em madeira. Inclusive até o assoalho da parte superior era de madeira. Aquela área que a cantina estava instalada da cooperativa foi adquirida na época pela criação da cooperativa em mais ou menos nos anos 1932, 33, da família Grando. Tinha formado um corpo diretivo da vinícola. Tinha lá, que eu tenho lembrança do Genuíno Milhavaca, tinha o Rota, não lembro o nome dele agora, parece que é Antônio. Tinha o Laurindo Maroco e tinha uma composição de uma diretoria em si. Aí fizeram o corpo de associados, que tinha mais ou menos em torno de 120 famílias, todos quase residentes em Serafina, todos agricultores. Desse grupo, eu ainda tenho lembrança dos que mais tinham uvas. Tinha, no caso, o Pandini, Pandolfo, o Dinozílio, José Vitório Santinho, meu falecido vô, Sete Francisco de Bastiani. Consequentemente, junto tinha o meu pai, que era familiar, né? Aí tinha os Dalmas, Zilioto, Rec, Berta, os Grando, todas pessoal que tinham parerais na época, sendo a uva, no caso, a principal cultura que tinha na época. O pessoal trabalhava com alguma coisa de milho e outras culturas, e criação de porcos como renda secundária, mas o principal era a produção de uva. Essa uva, então, na época da colheita, lembro da nossa família. Se tinha umas bandejinhas feitas de lata em funilaria, se colhia a uva nas bandejinhas, se passava para os cestos de vime. Quando tinha mais ou menos aquela quantia suficiente para fazer uma carga da carroça, se carregava na carroça. Em cima dela tinha 5 bigunços, que são pipas de madeiras abertas na parte superior, em sistema afunilado. Passava essas cestas de uva lá para dentro, assentava ela dentro desses bigunços, já estava em cima da carroça e era partida. Meu serviço na época era acompanhar o falecido pai no destino da uva do Pareral até a cantina. Na saída tinham 2 porteiras. Meu serviço era correr, abrir a porteira, voltar, fecha a porteira, segue a carroça. Vamos andando a trotito. Abria a segunda porteira, passava, fechava e vamos lá. Aí, em determinado ponto, quando chegava a parte mais alta em relação à casa e à cantina, pegava a descida rumo, hoje, o atual centro da cidade. O falecido pai gritava, Serra Lerode.
Então, meu serviço era fechar o breque da carroça e rumo à cantina. Chegando na cantina, às vezes encontrava 1, 2, 3 produtores com as carroças, com os abençoados bigunços em cima. Esperava o momento, quando chegava a hora, encostava ali, os operários da vinícola puxavam uma prancha, encostava ali, pegava esses bigunços e tocava para dentro da cantina. Ali eram pesados, né? Era colhida a amostra que espremiam para tirar o suco para fazer a medição do grau de açúcar. Aí passava na balança e da balança ia para o moedor. Do moedor, então iam para umas pipas que tinham lá dentro da vinícola, que era para a fermentação da uva que transformaria em vinho. Então isso é um processo que ainda hoje não difere muito do que era na época. Passado o tempo, tiravam os vinhos e iam para umas pipas chamadas de tinas. Mas isso eram enormes. Tinham lá de 5, 6 mililitros até de quase 40 mililitros de vinho. E tendo o processo de maturação, aí o destino final era a comercialização dos vinhos. Na época, eles trabalhavam na cantina com pipas chamadas de bordaleza, com 300 litros, outros que eram chamados menores, chamados de quartos, de 100 litros, e garrafões e garrafas. O que era embalado em bordalezas e quartos, quando cheios estavam na forma horizontal, iam uma tampa de madeira. Era batida e depois rolavam isso pelo piso da vinícola e tocavam lá fora para embarque num caminhão. Caminhãozinho lá dos anos 57, 58, 59, sei lá, o ano do caminhão. Eu tenho lembrança de um que eu presenciei o embarque do vinho que depois iam para os comércios da região de Passo Fundo do Carazinho. E eu acho que até no norte do estado, Frederico, ia vinho daquela época. Saía o vinho com a marca Guaporé. Vinho que era apreciado por demais na época, inclusive os concorrentes que tinham aqui na cidade. Tinha a vinícola da Sociedade Estrela, que saía um vinho com a marca Brilhante, e tinha os vinhos comercializados pelos irmãos Montanari, que vinha de Nova Bassano, que era o Vinhos Tedesco. Isso rolou até uns determinados anos ali de 1960 e alguma coisa, e não lembro porque cargas d'água, essa vinícola veio a falir. O que restou lá do patrimônio acabou indo a leilão, né? E esse povo que tinha a participação, que vendiam a uva para a vinícola, acabaram ficando anos sem receber. E, uma lembrança que eu tenho, que o falecido nono, o falecido pai, comentavam demais, que as 3 melhores safras foram perdidas porque a vinícola faliu e não pagou mais ninguém. Isso foi um fato que deixou um desestímulo muito grande. Inclusive até a mudança própria no município, nos produtores, todos desestimulados, acabaram exterminando com os parerais. Que isso hoje está sendo um objeto, praticamente uma cultura assim, mais de um capricho, uma subsistência muito lenta, né? Esta foi uma memória viva aqui de Serafina Corrêa. Projeto do Gauchinho.com, em parceria com a Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e o jornal O Estafeta Informe Regional. E amanhã estaremos de volta com mais uma memória viva. Até lá!